Oi, Panecales, eu espero que vocês estejam bem. Este já é o quarto episódio da nossa minissérie da história da Panecale. E antes de mais nada, você já se inscreveu no nosso canal, já ativou o sininho para receber sempre as notificações? Caso não tenha feito isso ainda, aproveita que essa é a hora. Sem mais delongas, bora para a história! Gente, nos últimos vídeos eu acabei perdendo um pouquinho o timer porque eu não tô fazendo nenhum roteiro para gravar esses vídeos, tá? E eu não faço novas gravações a menos que eu trave assim, sabe? Então eu tô tentando fazer isso de maneira muito natural para de fato mostrar para vocês que isso é a vida real, sabe? Isso é uma história de verdade. Mas eu sentei com a minha mãe e coloquei mesmo as datas aqui e eu vim trazer para vocês, tá? Para retificar os outros vídeos. Então, ela de fato começou quando eu tinha uns 2 aninhos. Aí, isso perdurou por uns 2 anos e meio, ela sendo sacoleira. E daí foram 2 fatos. Um que eu ficava muito doente e aí atrapalhava um pouquinho, assim, sabe? Que ela ganhava meio que ela gastava em farmácia, assim, comigo. Então, ela resolveu tirar eu um pouco da escolinha. E a segunda coisa foi que meu irmão, ela engravidou também do meu irmão, e daí ela também deu um timer para cuidar dele. Então foram esses 2 motivos pelos quais ela ficou uns 2 anos e meio aí parada, né? Foi a gestação e mais 2 anos do meu irmão. Quando meu irmão tinha uns 2 aninhos, ela voltou então, já com a loja no fundo de casa e vez ou outra levando umas sacolas para algumas pessoas específicas, clientes que eles já tinham. Tô fazendo todo um catadão aqui da história, hein? E ela ficou no fundo de casa com a lojinha por 4 anos. E então começou, a gente sentava lá na frente, lembra que eu comentei? A gente ficava na rua e meu irmão queria andar de velotrol, eu queria ficar ali pulando, eu gostava muito de pular amarelinha, meu pai desenhou assim na rua, sabe? Na frente da calçada, e eu gostava de ficar ali pulando corda, pulando amarelinha. E aí chegavam as pessoas para ver roupa fora de horário comercial. E era bem chato, porque daí minha mãe tinha que colocar a gente para dentro, fechar o portão, porque não dava para deixar a gente sozinho na rua, né? E para ir mostrar. Então, aqui eu trago mais uma lição para vocês. Existia um problema, existia um incômodo de fato. Mas o que ela fez com isso? Ela simplesmente reclamou, parou, começou a tratar mal os clientes, falou que não ia atender. Gente, nada disso. Você pode ter várias perspectivas da mesma coisa. Isso eu gostaria até de agradecer as pessoas que faziam isso. Era legal no momento? Não. Mas se não fossem vocês, a gente poderia estar com a loja no fundo de casa até hoje, entendeu? Não ia ter aquela fagulha, aquela faísquinha para nos mexer de novo, sabe? Para nos colocar num próximo nível. E eu quero colocar vocês para pensar justamente nesse ponto. O que hoje te incomoda e você simplesmente apenas reclama e não arranja uma solução? Às vezes tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que podem ser combustível para a gente melhorar, para a gente sair da nossa zona de conforto. Então, mais uma vez, precisou-se de um passo a mais. E esse passo foi abrir a loja com porta para a rua, onde era das 9 às 6, 6 horas abaixava a porta e você tem a sua intimidade na sua casa, sem pessoas entrando no seu quintal, saindo e vivendo ali a sua rotina íntima. Então, muito obrigada a essas pessoas. E quando a gente abriu a loja, então, né, a gente ficou 12 anos com a loja aberta ali nesse primeiro endereço, tá? E tem uma historinha aqui que eu acho muito legal, foi um dia em específico que ficou marcado para mim. No começo, minha mãe não tinha condições de ter funcionários, né? E meu pai, nas folgas dele, né, uma, 2 vezes por mês, ele ia com a minha mãe para São Paulo, para não deixar ela sozinha, para comprar mercadoria. E numa dessas vezes não tinha ninguém para ficar na loja, né? Aí ela não era pagamento, não tinha como fechar a porta da loja, também não tinha como ficar sem ir comprar mercadoria. E a minha mãe me deixou encarregada de tomar conta da loja esse dia. E, gente, eu me senti tão bem. Eu tinha 11 anos nessa época. E isso foi tão gratificante para mim, sabe? Essa responsabilidade que ela me deu. Eu agradeço muito a maneira com a qual eu fui criada, sabe?
porque eu fui criada com responsabilidades, a assumir as minhas responsabilidades, a correr atrás daquilo que eu queria, sabe? E foi um dia em específico, isso, eu me senti tão, sabe, eu me senti tão empresária, assim, tipo, eu vou ficar aqui cuidando da loja, tudo bem, você quer ver roupa? Você veio para pagar? E, gente, foi muito legal, sério. Ensinem seus filhos a serem empreendedores, ensinem seus filhos a trabalhar com o público, a conversar com as pessoas, a lidar com o dinheiro. Gente, isso é uma educação sem igual, assim, sabe? Desculpa, eu estava olhando aqui se eu liguei o microfone, gente, porque eu já fiz isso, de gravar vídeo e não ligar o microfone, tá? Desculpa olhar pro lado aqui. Mas, continuando a história, um tempinho depois a gente teve condições de ter uma funcionária. E eu pedi autorização aqui para falar sobre ela. A Adriana, a Adriana Portela, a nossa querida Adri, ela ficou com a gente por muitos anos, por toda a história da Panecali, ficou 11 anos ao todo com a gente. E a Adri, ela abraçou a causa, ela abraçou o nosso propósito, o nosso jeito de atender. E por isso ela ficou tanto tempo assim com a gente, sabe? Porque ela conhecia os clientes, ela também morava ali no bairro, ela cresceu ali. E ela se interessava pela vida das clientes, ou seja, ela atendia da mesma maneira que minha mãe atendia. Ela sabia dos problemas, ela sabia das vitórias, das batalhas, da fase de vida que cada cliente estava passando. Então, às vezes o cliente entrava ali, a gente entendia que ele não queria comprar, que ela não queria comprar, ela só queria espairecer um pouco a cabeça, e a gente fazia um pouco também desse trabalho de psicólogo, sabe? De tirar um pouco a pessoa da realidade difícil que às vezes ela tá. Então, não é só sobre vender, sabe? É sobre conhecer as pessoas. Aquela roupa, ela não vai só tornar uma estética, ela vai trazer autoestima, sabe? Aquela roupa, a pessoa vai viver um momento, é sobre ter propósito daquilo que você está fazendo, sabe? É sobre fazer com amor, não simplesmente vender, esse ficou bom, esse ficou bom, esse ficou bom e só para a pessoa levar. Não é isso. Esse é o diferencial da Panecali, sabe? E é isso que eu quero que você pense também no seu negócio. O que você está agregando na vida das pessoas? Ou você só está vendendo um produto sem propósito? Qual é o seu porquê? Nós vamos falar disso um pouco mais adiante no canal, tá? Então, essa loja durou 12 anos nesse endereço, de 2008 até 2020. E vocês sabem muito bem o cenário anormal e atípico de 2020, que é a pandemia, que foi a pandemia, né? E a gente, de fato, precisou abaixar as portas um pouquinho, entregar o ponto, que já estava ficando muito caro, e não houve negociação no valor do ponto, tá? Era uma pessoa difícil, então a gente não teve negociação, e a gente também teve que se despedir da Adri, né? Porque não tinha como, não tinha receita, não tinha como pagar. E a gente sabia também que ela era uma profissional excelente, que ela ia conseguir encontrar emprego, assim como conseguiu, né? Logo que aconteceu. Então, inclusive, eu gostaria de agradecer, Dri, você foi uma pessoa excepcional, né, na história da Panecali. E 2020 a gente ficou um tempinho com as portas baixadas, né? Meu irmão também tinha um salão que era 2 lotes para cima, e a loja ela se encolheu um pouquinho ali durante 6 meses junto com o salão do meu irmão, até que ficasse pronto o ponto nosso mesmo. E, gente, esse ponto que hoje é a Panecali, né? A gente já está chegando nos dias atuais. Era uma construção parada, né? Era um sobrado que só estava erguido, assim, estava só no tijolo, sem porta, sem janela. E minha mãe, sempre que ela passava ali na frente, ela falava: eu acho esse sobradinho tão lindo, um dia ele vai ser meu. E, gente, foi muito tempo. Ninguém conhecia os donos, nunca teve placa de vence ali, mas minha mãe sempre sonhou com aquele pontinho, sabe? E, gente, quando a gente precisou entregar, de fato, o ponto comercial que era alugado, apareceu a oportunidade de comprar isso. A gente chegou a ter contato com a proprietária, e a proprietária não estava querendo vender, mas a minha mãe contou a história para ela, e ela falou assim: eu vou vender.
eu vou vender porque é para você, porque eu gostei de você. E vendeu, e a gente conseguiu reformar o ponto, e a loja passou então para esse novo endereço, que era no mesmo quarteirão, alguns lotes acima só, e é onde está até hoje, gente. Aí meu irmão fez o salão na frente, né, na garagem, a gente estruturou como uma casa mesmo. Meu irmão fez ali na garagem a barbearia dele e a loja da minha mãe ficou dentro do sobrado, né? E ali ela tá por mais 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 2, né? Desde um pouquinho depois aí do lockdown, da pandemia. E hoje, né, hoje em dia, a Panecali ela está começando a limpar o seu estoque, ela vai deixar de existir fisicamente e eu vou falar sobre isso mais lá na frente, tá? Porque a minha mãe ela tá um pouco cansada, imagine, gente, você trabalhar durante aí mais de 20 anos sem ter férias, sem conseguir, você pode até fazer uma viagem, mas a sua cabeça ela não para. E a gente vai falar sobre os erros e os acertos da Panecali nos próximos vídeos, tá? Mas é com muito pesar e também não, tá? A gente está feliz e triste ao mesmo tempo por essa decisão, mas essa decisão ela não foi tomada do dia para a noite, ela já tem um tempo que ela vem sendo pensada. A Panecali ela vai deixar de existir fisicamente como uma loja e é por isso que esse canal está sendo feito, porque a gente quer trazer a história e a inspiração e não quer deixar a Panecali morrer. A gente quer voltar a viver, a gente quer reviver, se reconstruir, se reposicionar dentro do negócio de cada um, inspirando novos negócios e levando esse nosso propósito a mais pessoas, porque a gente acredita que com humildade, que com transparência, com muita dignidade, com valores e com princípios, a gente chega longe. E esse é o último episódio da nossa minissérie. Vai ter mais um episódio, mais um vídeo que eu vou contar de fato como surgiu o nome Panecali para vocês, né? Lembra que eu falei que eu ia deixar para um vídeo específico tudo isso? Então, esse é o propósito de fato do nosso canal, tá? De trazer tudo isso para vocês. Se você gostou de toda essa minissérie, se você gostou de toda essa história, se fez sentido para você, se te tocou de certa maneira, curte esse vídeo, por favor, e deixa um comentário, né? Conta pra gente se você já foi na loja, se você tá gostando de tudo isso, se você conhece histórias parecidas, se você já é empreendedor, conta aqui pra mim. E eu também gostaria de um feedback de vocês, se eu tô falando muito rápido, se eu tô sendo clara, se eu tô sendo muito repetitiva, se os vídeos estão longos, estão muito curtos. Me fala o que vocês estão achando, se o áudio tá bom, se a câmera, se a iluminação. Quero o feedback de vocês para entender como eu posso melhorar e como eu posso deixar o vídeo mais agradável para vocês, para que vocês absorvam mais o conhecimento e as dicas que eu quero passar. Obrigada por chegar até aqui no vídeo. Um beijo e seja Panecali!